Continuar então com a vivência de número 3, que é através do livro O Lobo que Caiu do Livro. Olhem só, que linda essa capa, gente! E a gente pode trabalhar com essa história 3 temas, 3 assuntos, que são personagens, sentimentos e animais. Vocês lembram que ontem eu falei que é muito importante com que a gente trabalhe contos de fadas e histórias que fizeram parte da nossa infância para as crianças, de uma maneira diferenciada, trazendo outras estratégias e outras explorações também. E aqui nesse livro que eu tomei cuidado em escolher para vocês, nós temos a história de um lobo. E esse lobo muda de cenário, porque o lobo fica com medo. E depois eu vou ler um trechinho para vocês tentarem mais ou menos assimilar e perceber como que essa história acontece. E o medo, ele é uma reação, é um sentimento que nos ajuda a nos proteger. E a gente precisa também falar do medo e ensinar sobre ele para as crianças. Então agora eu vou deixar a vocês uma dica de atividade que a gente pode fazer depois de trabalhar essa história. É o banco de palavras da história, o livro que caiu do livro. As palavras as crianças irão escolher e vocês podem fazer um listão, podem fazer jogos, podem fazer formação de palavras também com escrita espontânea ou com escrita direta para as crianças. E vocês vão mediando, tá certo? Mas a escolha das palavras é delas. Elas vão lembrar através de um reconto oral de algumas partes da história e vocês vão colocando as palavras que elas vão lembrando, ou no quadro ou no papel pardo para vocês estarem sempre relembrando. Se for momentânea a atividade, apenas para aquele momento, vocês podem escrever no quadro e logo após já apagarem, tá certo? Então agora eu vou ler um trechinho para vocês mais ou menos imaginarem o cenário, como que acontece essa história. Observem só as imagens, como chamam a atenção das crianças. E agora o trecho. Estou a caminho para levar biscoitos e um potinho de manteiga para minha avó. Eu ia me encontrar com um lobo, mas ele não está aqui. Vou chegar atrasada e a minha história será arruinada. Por isso eu estou chorando, seu lobo. Vejam que a Chapeuzinho conversa com ele. E agora? Como será que teremos o desfecho dessa história? E eu tenho certeza que vocês vão conseguir elencar várias coisas dentro desses assuntos que eu trouxe a proposta aqui para vocês. Então, agora as palavras-chave para a gente colocar tudo isso dentro da BNCC. E as palavras são hipóteses, selecionar, observar, expressar e recontar. E agora, com essas palavras, eu também vou deixar a vocês aqui os códigos que a gente consegue mais ou menos elencar, mas lembrando, não necessariamente a gente precisa usar todos eles nesse momento da atividade, tá certo? São alguns que a gente acaba englobando que podem ser usados. Então vamos lá? EI 03 EO 01. EI 03 EO 04, EI 03 TS 01, EI 03 EF 01, EI 03 EF 03, EI 03 EF 04. Nós estamos trabalhando o grupo 3, por isso 03, tá certo? Então, qualquer dúvida, vocês sabem que podem nos chamar também. E agora, a nossa próxima vivência é uma história que eu amo muito e que traz muita experiência. E através dela, eu também trouxe a vocês algo que a gente pode estar relacionando com essa transição da educação infantil para o ensino fundamental, que gera também muita emoção e muita expectativa pelas crianças e pelas famílias, que é o homem
que amava caixas. Essa história a gente pode trabalhar brinquedos, sentimentos e emoções, Dia dos Pais ou Dia da Família. Essa história é de um homem que tinha um filho, mas ele tinha muita dificuldade de falar para esse filho o quanto ele o amava. Então ele começou a construir brinquedos para o seu filho. E essa história mostra que o amor pode ser demonstrado através de atos e não apenas de palavras. E assim é o nosso amor pelos nossos alunos. A gente não constrói tanta coisa, a gente não fica em busca de tanta coisa. Através desse sentimento, eu trouxe essa história para fazer esse período de transição, para as crianças já irem se acostumando, que elas sairão da educação infantil para o ensino fundamental. Justamente as histórias começaram, foram para o meio e nós terminamos com essa proposta, tá certo? De trazer esse sentimento vivo para essa turma, para fazermos esse momento de transição, que eles possam estar descobrindo isso junto com vocês também. E a minha proposta prática é, o projeto de interação com a alfabetização é com que eles construam brinquedos e entreguem aos seus colegas, se troquem, para eles levarem também de lembrança, tá certo? Dos colegas que estão ali. Olha só, e vocês também podem estar propondo com a professora do primeiro ano com que se faça essa interação, esse recebimento dessas crianças antes que o ano acabe. Isso é muito legal e muito importante. As crianças costumam gostar, tá certo? Normalmente as crianças do primeiro ano, eu faço isso em sala de aula, as crianças do primeiro ano são os padrinhos das crianças que chegam na sala da educação infantil para conhecer a sala, conhecer as cadeiras maiores, conhecer a professora e assim a gente já está quebrando aquele gelo. Então, através dessa história, eu vou ler então um trechinho para vocês que eu separei aqui. Olha só, as imagens são assim, grandes e chama muito a atenção das crianças. E diz assim: então, com suas caixas, ele começou a construir coisas para o seu filho. Ele era perito em fazer castelos. E seus aviões sempre voavam, a não ser que chovesse. Porque os brinquedos eram feitos de caixa de papelão. Olha só, por isso a proposta de cada um construir os seus brinquedos com também materiais reciclados, tá certo? E agora? E as palavras-chave? Analisar, observar, expressar e produzir. E os códigos? Vamos lá? EI03 EO01, EI03 EO04, EI03 EO06, EI03 CG, 05, EI03 TS02, EI03 EF01 e EI03 ET01. Lembrando que a gente não precisa usar todos, é para vocês tentarem acompanhar tudo que a gente consegue através de uma única história. Qualquer dúvida, vocês podem nos chamar no canal da Flimpo, tá certo? Que a gente tira todas as dúvidas de vocês e também através da minha página. Um super beijo para vocês e até a próxima!